Olá, acadêmicos, como prometido, estou de volta aqui com nossas aulinhas, né? Para dar um reforço aí, um apoio pedagógico para vocês durante a nossa disciplina. Hoje estaremos tratando aqui de um conteúdo também muito interessante, que também é muito aplicado não só durante o curso, mas em várias outras áreas, que é as relações trigonométricas para triângulos quaisquer. Então, o que nós vamos tratar nesse pequeno tempo de aula que nós temos aqui? Comentar que as relações trigonométricas elas não podem ou não devem ser aplicadas somente no triângulo retângulo. Para qualquer triângulo, nós temos duas leis muito importantes. Nós estamos vendo aqui que é a lei do seno e a lei do cosseno. Vamos lá? Pessoal, então para a gente iniciar isso aí, vamos pensar o seguinte: você tem uma circunferência e nessa circunferência você escreve, ou está inscrito, um triângulo qualquer. Não me interessa qual é o formato, se é equilátero, se é escaleno, se é isósceles. Então ele está escrito. Se você tem uma circunferência, essa circunferência tem um raio R. A partir daí, é possível definir duas leis, como eu comentei para vocês. A lei do seno e a lei do cosseno. Vamos ver como é que ficam essas leis aí? Veja, lei dos senos. Como que ela é? A lei dos senos fala o seguinte, que a razão entre cada lado desse triângulo pelo ângulo que ele define, ou seja, um ângulo e o seu lado oposto, a razão entre esses lados e ângulos são iguais a 2 vezes o raio. Tá? Então, como está mostrando aí para vocês, definindo. Então, se você pegar nesse triângulo, ó, o lado A, em razão do seno do ângulo de A, é igual ao lado B, na razão do seno de ângulo de B, e o lado C, na razão do ângulo do seno de C. Isso aqui é igual a 2R. Claro, isso aqui tem uma definição, vocês pegarem o nosso material complementar que vocês têm, o nosso caderno de atividade, vocês têm lá todo o procedimento para chegar a essa definição. E a outra lei, não menos importante, a lei do cosseno. Aqui nós já temos 3 relações. Primeira relação, que o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Isso vale tanto para o lado A, B e C. Essas relações, principalmente a lei do cosseno, ela é muito utilizada quando vocês forem trabalhar lá na física. Tá? Quando vocês forem trabalhar em física, para você definir lá as equações de Torricelli, todas aquelas equações físicas, vocês vão precisar principalmente dessa lei do cosseno. E, claro, em outras áreas aí. Bom, vamos ver o que nós temos para frente aí. Temos um exemplo aí. Veja, sendo A, B e C medidas dos lados de um triângulo ABC, sabendo que o lado A mede raiz de 3 centímetros, o valor do lado C é. Então, veja só, o lado A, aqui, ele vale raiz de 3 centímetros. Eu quero saber o valor do lado C. Note que nós temos os valores dos ângulos. Como que eu posso analisar isso aqui? Posso aplicar a lei do seno. O que a lei do seno diz? Que a razão de um lado pelo seu ângulo oposto, ou razão de um ângulo pelo seu lado oposto, ó, 3, que é o lado A, seno de 60, é igual a quem? A razão entre C e o seu ângulo oposto, 45, seno de 45. Bom, aí buscando esses valores lá naquela tabelinha notável que nós vimos na nossa aulinha passada, e que vocês já conhecem bem, veja só como que ficaria. Nós temos essa razão, raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre 2, que é o valor de seno de 60, C sobre seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Resolvendo essa relação matemática, nós chegamos que o C vale quanto? Raiz de 2. Então, veja, aqui nós aplicamos a lei do seno. Por quê? Porque aqui eu conheço o ângulo, não é isso? E conheço um lado. Então, eu posso aplicar isso daí e trabalhar para definir o nosso lado, que é o valor de C. Se nós quiséssemos definir também o valor de R, do raio dessa circunferência no qual esse triângulo está escrito, poderia também. Bastaria nós igualarmos essa relação que nós temos aqui a 2R. E aí a gente ia definir também qual seria o valor do raio dessa circunferência. Bom, vamos ver outro exemplo? Olha, o valor de A no triângulo ABC vale. Então agora, eu conheço um lado, aliás, conheço 2 lados e um ângulo. O que eu quero? Eu quero definir esse terceiro lado. Como que eu posso fazer isso aí?
Veja, eu não conheço esse ângulo. E eu não conheço esse. Eu sei que a soma deles dá, dos três ângulos dá 180. Agora eu tenho que definir qual seria o valor de A, que é o meu problema aqui. Bom, aí qual seria a lei que eu poderia estar utilizando? Vou utilizar a lei do cosseno. Por quê? Porque na lei do seno eu tenho que conhecer, no mínimo, um lado e dois ângulos. Do cosseno, eu preciso conhecer quem? Dois lados e um ângulo. E claro, esse ângulo tem que ser oposto ao lado que eu preciso definir ou determinar. Que é exatamente o que acontece. Veja, na lei do cosseno, A ao quadrado seria igual à soma do quadrado dos dois lados, 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 10, que é esse lado, vezes 5, que é esse lado, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero determinar, que é o lado A. Quando eu resolvo essa relação matemática, lembrando que cosseno de 60 é meio, veja, eu vou chegar aqui, A ao quadrado é 75, logo, resolvendo essa fatoração desse radical aqui, dessa raiz, eu tenho que raiz quadrada de 75 seria mais ou menos 5 raiz de 3. Como eu tenho o lado de um triângulo, eu não posso ter menos 5 raiz de 3. Lembrando que é uma unidade de comprimento. Só a brincadeira que eu sempre faço é, ninguém chega numa loja e pede, me dá menos 2 metros de pano. Por quê? Metragem ou comprimento é uma unidade que você tem que trabalhar com valor absoluto. Beleza? Vamos ver outro exemplo aí, pessoal. Bora. Calcule a medida da maior diagonal do paralelograma da figura a seguir, utilizando a lei dos cossenos. Pessoal, esse exercício aqui, esse exemplo, eu tirei da internet. Aconselho a vocês a buscarem na internet, porque lá tem muito material que podem vir dar suporte para vocês auxiliarem. É de fundamental importância que vocês busquem lá. Só cuidado que alguns, né, não digo todos, mas nós temos algumas minorias lá, que tem algumas definições que não estão corretas. Então tomem cuidado, e isso serve até para vocês também abrir um questionamento entre vocês. Por que aquilo está acontecendo, tá? Então, estou citando aqui o site, a fonte, isso aqui eu tirei desse site, lá tem outros exemplos, outros sites, busquem lá. Então, o que está pedindo? Calcule a medida da maior diagonal do paralelograma da figura a seguir, utilizando a lei do cosseno. Bom, aí já está falando, para utilizar a lei dos cossenos. Mas se eu não quisesse utilizar a lei dos cossenos, se não tivesse falado nada, veja que eu já poderia estar resolvendo isso. Quem que é a maior diagonal? A maior diagonal é essa. Esse é um paralelograma, logo se aqui é 5, aqui vai ser 5, aqui é 10, aqui vai ser 10. Então, nem precisaria ter falado ou pedido para resolver pela lei dos cossenos. Poderia ser, tirar essa parte aqui, utilizando a lei dos cossenos, que resolveria legal. Beleza? Então, veja só. Utilizando a lei dos cossenos, então, como que ficaria? Vamos analisar. Eu tenho cosseno de 120, não é isso? Lembrando que a gente vai ver isso mais adiante, que cosseno de 120... ele está onde? Ele está lá no segundo quadrante. E lá o cosseno é negativo. Por isso que a gente está aqui, ó, menos, tá? Esse cosseno aqui. Por que eu coloquei 180 menos 120? Porque o cosseno de 120, ele vai ser igual ao menos cosseno de 60, que eu também vou comentar isso para vocês. Mas, claro que isso vocês já viram lá no ensino médio, tá? Bom, cosseno de 60 nós sabemos que é meio. Então, menos meio. Então, aplicando a lei dos cossenos, veja, eu quero essa diagonal, então x, que eu chamei de x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 10, menos o cosseno de 60, que nós já sabemos que vale menos meio. Pessoal, resolvendo essa relação matemática, veja só, nós vamos chegar aqui a uma relação de quanto? De 5 raiz de 7. Pessoal, aqui faltou... A nossa raiz não foi possível colocar ela até o final, mesmo porque, como eu disse para vocês, eu busquei essa resolução da internet, mas aqui, ó, esse radical ele está vindo até o 7, né? Assim como aqui, ó. Então, nós temos então que o valor métrico dessa maior diagonal desse paralelograma, ele vale quanto? 5 raiz de 7. Beleza? Então, veja só, essa aqui é uma das aplicações que você tem para a lei dos cossenos. E se eu quisesse aplicar a lei dos senos, poderia? Se eu quisesse aplicar, eu poderia. Desde que, olha só,
se eu analiso 120, aqui eu teria só simplesmente que definir quanto vale esses dois ângulos. E aí eu poderia buscar a lei do seno, só que eu tenho que calcular quanto vale esses dois ângulos aqui. Beleza? Ok? Pessoal, então olha só, nesse pequeno espaço que nós tivemos aqui de uma videoaula, nós estamos aqui apresentando para vocês duas leis importantes da trigonometria, que vocês vão utilizar muito. Lembrem bem, quando vocês estiverem lá na física, vocês vão falar assim, o Joelson falou que isso aqui era aplicado, e realmente está aqui. Lá, principalmente na equação de Torricelli, é que você vai utilizar a lei dos cossenos. Beleza? Pessoal, fica aqui um abraço para vocês, tá? E aguardo vocês na nossa próxima aula.